com alegria, com a proteção, com as luzes do Divino Espírito Santo e com amor para com Deus e nossos semelhantes todos, com as bênçãos do menino Deus, com a proteção e a saúde do Senhor Jesus dos Passos e do Cristo ressuscitado. A todas e todos, telespectadoras e telespectadores, nesse momento que estamos levando mais uma mensagem aqui diretamente do estúdio da TV Primer, TV São José, a todas aqui, as pessoas que estão em sintonia com esta mensagem de fé, de vida, otimismo e esperança na voz e na palavra do Padre Pedro José Keller. E sempre que estamos iniciando um novo programa, saibamos agradecer a Trindade Santa, aquele que nos criou e que criou esse universo maravilhoso que nós admiramos. Se nós olharmos somente a nossa vista, por exemplo, o nosso ouvido, ninguém de nós, a não ser os médicos, as médicas, é que atingem, pelo estudo todo que realizaram, o que existe de maravilhoso lá no fundo da nossa vista ou também no nosso ouvido. E igualmente o nosso coração. Nosso coração é um pulsar constante. E para quem? Para o nosso bem. E Deus nos criou e nos deu todos esses membros gratuitamente. Ninguém de nós pagou para ter um ouvido maravilhoso, para ter uma vista maravilhosa. Você vê o fotógrafo, tira a fotografia, tem que revelar, enfim, todo um processo. E nós, então, devemos agradecer a Deus por todas as graças e favores corporais e espirituais que Deus nos vai concedendo. E vamos, nesse momento, ouvir também a palavra de Cristo Jesus, onde vamos encontrá-la exatamente na Sagrada Escritura. É o livro mais difundido, mais lido, mais meditado, e todos nós gostaríamos de seguir a mensagem que nós encontramos na palavra de Deus, mas o demônio também vem com tentações e nos desviando do caminho certo, porque a Bíblia vai nos orientando, vai nos teleguiando pelo caminho certo, pelo caminho do bem. E Deus nos deu o discernimento. O que é o discernimento? É saber aquilo que é verdadeiro, aquilo que é errado, aquilo que é certo, aquilo que nos faz sempre ir pelo caminho que Deus deseja para nós. E Deus deseja sempre a felicidade. Quantas pessoas, por exemplo, tomemos o motorista. O motorista de automóvel ou de caminhão que sempre procura seguir as leis do trânsito, em geral, procede maravilhosamente bem e faz a sua viagem de ida e de retorno sem problema nenhum. A família que vai ali no automóvel vai com segurança, vai com confiança, porque confia que aquele que está dirigindo. Agora, quando a pessoa se embriaga, quando a pessoa dirige dormindo no volante e vai ao automóvel, eu jamais uma vez vi, por exemplo, na minha frente, até que eu ultrapassei, mas a gente vê aquela pessoa está dormindo no volante. E basta, às vezes, um segundinho para
é um desastre. Ou porque está embriagado. E a polícia, parabéns para a polícia da Rodoviária Federal, da Polícia Estadual, para os guardas municipais, que cuidam do trânsito, porque senão seria uma aberração, seriam muito mais mortes. Bem, mas esse é o assunto. Vamos ler agora um pequeno trecho da palavra de Cristo Jesus, exatamente aqui, onde nós lemos do Evangelho de São João, capítulo 3, versículos 16 a 18. Veja que mensagem maravilhosa. Jesus amou tanto, Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, unigênito quer dizer único, para que não morra todo que nele crer, que crer em Cristo Jesus, mas tenha a vida, e todo aquele que crer terá um dia a vida eterna. O que quer dizer crer? Crer não é só, eu creio em Jesus, eu creio em Deus. É seguir aquilo que a fé nos pede, andar pelo caminho certo. Qual é o caminho certo? Deus, no início da humanidade, olhe lá no livro do Gênesis, lá no início, o primeiro livro, o que Deus disse para o povo? Disse, eu sou o vosso Deus, vós sois o meu povo. Se vocês me obedecerem, se vocês me amarem, e não basta somente amar a Deus, Deus também já disse no mesmo instante, mas amando os seus semelhantes, o seu próximo. Muito bem disse o Papa Bento XVI, que está na eternidade feliz. Aquilo que alguém perguntou, um jovem que perguntou para Cristo, Jesus, quem é o meu próximo? Você pode ler lá na palavra de Deus. Lá Jesus Cristo, por uma parábola, mostrou muito bem um homem que descia da cidade de Jericó para a cidade de Jerusalém e caiu nas mãos dos salteadores, tal. Bem, mas o Papa Bento XVI dizia muito bem, o nosso próximo é aquela pessoa que naquele momento está precisando de uma ajuda, precisando de alguém. Então, ele é o nosso próximo. E quantas vezes, graças a Deus, pessoas adivinham que lá o vizinho, que aquela pessoa precisa da ajuda e vai ao encontro. Bacana. Mas continuando aqui, então, crer e também seguir aquilo que Cristo Jesus disse muito bem. Esse povo, referindo-se a algumas pessoas, esse povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe. Não basta, por exemplo, um amigo dizer, eu amo muito a você, eu gosto muito de você, ou minha mãezinha, eu gosto muito de você, meu paizinho, eu gosto muito de você. Se só traz tristeza, se não traz alegria para o pai e para a mãe. Minha esposa, eu adoro você, eu gosto de você. Mas se é brutamonte, se faz ela chorar, se não é fiel, se não é um esposo dedicado e delicado, não adianta só dizer com os lábios, né? Às vezes nem precisa dizer com os lábios. O importante é viver na união, viver fazendo a esposa ou a esposa fazendo o esposo feliz e vice-versa. Então aqui não basta somente crer, e daí continua. De fato, Deus não enviou o seu Filho Cristo Jesus ao mundo
para condenar o mundo, para condenar as pessoas, mas para que o mundo, ou seja, as pessoas, sejam salvas por Cristo. O Cristo Jesus deu a sua vida inocente no alto da cruz. E com a sua morte abriu a eternidade, abriu o céu para todos nós, que estava fechado por causa do orgulho, da desobediência de nossos primeiros pais, quando tinham tudo lá no paraíso, a felicidade. E certo dia, para que obedecer a Deus? Nós também somos muito bonitos, nós também somos muito inteligentes, não vamos mais obedecer a Deus. Nós queremos também ser Deus. E aí Deus se aproximou e lemos em Gênesis, capítulo 3, versículo 19, Deus disse, vocês não vão mais obedecer? Então, antes de expulsar, Deus disse, vocês vieram do pó da terra, o nosso corpo, o que é? É matéria. Tanto é que, logo depois da morte, já começa a decomposição do nosso corpo. Nós todos somos muito importantes. Por quê? Porque nós temos espírito imortal. E é a inteligência que nós temos, a memória que nós temos, a força de vontade que nós temos. Por quê? Porque nós temos espírito imortal que proveio de Deus e sempre está voltado para Deus, como qualquer flor, qualquer árvore, sempre procura estar voltado para o alto, para receber o orvalho da noite, para receber a chuva, porque a flor, toda a natureza precisa da água. Então veja que, seja salvo por Ele. Cristo Jesus trouxe a possibilidade de todos nós nos salvarmos, chegarmos na eternidade. Nos trouxe a salvação objetiva para todos. Agora, a subjetiva depende do sujeito, depende do esforço. No meu programa de hoje de manhã, eu ainda falava na Rádio Guarujá, 6h30 todo dia, de segunda a sábado, quanto exercício, quantas horas, quanta luta as professoras, os professores fazem, mesmo com esse trânsito, para chegar a tempo na aula, para preparar as aulas, para corrigir as provas, tudo isso. Quanto sacrifício para expor a aula para os alunos, tal. Agora, se um aluno seja lá do fundamental, seja do ensino médio, seja da universidade, seja no mestrado, seja no doutorado, seja no pós-doutorado, seja no curso de mais especialização disso ou daquilo, se o aluno não procurar fazer a sua parte, estudar, fazer as pesquisas, prestar atenção na aula, então é claro que não vai ter o resultado suficiente, né? Por isso, parabéns a todas as escolas que o celular deve ficar de lado. Na hora do recreio vai lá, mas durante a aula, e quantos professores que sabem o mal que faz quando tem a liberdade de usar, de ficar com o celular. Bem, mas são os quentes. Mas então aqui diz bem claramente, quem crê em Cristo Jesus, que segue o caminho certo, não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Não é que Deus vai condenar a pessoa está se condenando. Não é a professora ou o professor que está condenando o aluno, o próprio aluno, a própria aluna. Eu posso falar isso porque eu fui professor 37 anos
E eu vi aqueles alunos que fazem o esforço, vêm lá de longe. Eu tenho cada exemplo maravilhoso, que sacrifício que muitos fizeram ou estão fazendo. Alguém me disse ainda semana passada, e na turma, na aula, lá na turma dessa pessoa, vem duas mocinhas que vêm lá e tomam uma balsa, uma barca, para chegar até ponto tal, aí caminham um trecho, para depois pegar o ônibus, e levam uns 45 minutos, 1 hora, para chegar até o centro de Florianópolis, e ali tem um bom colégio, mas estudam. Todos os professores sabem quanto sacrifício muitos alunos e alunas fazem, mas também os professores, parabéns, e às vezes não são muito bem recompensados. Aliás, esse governador parece que deu uma ajuda muito boa, como alguns governadores também no passado. Mas é muito importante, então, aqui terminando esse trechinho, então já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. Devemos procurar sempre amar Cristo Jesus, amarmos-nos a nós mesmos, valorizar a nossa vida, amar os nossos semelhantes. É essa a vontade de Deus. Leiam a palavra de Deus, medite a palavra de Deus e tal. Aliás, vamos colocar aqui, por exemplo, o Pai Nosso conscientizado. Cristo Jesus nos ensinou o Pai Nosso, e que é rezado em mais de 6.000 línguas e dialetos pelo mundo. E o que é que nos diz? Será inútil dizer Pai Nosso se em minha vida eu não ajo, eu não realizo como filho de Deus, fechando o meu coração para os meus semelhantes, para o verdadeiro amor. Será inútil dizer que estás no céu, ó Pai, se os meus valores serão representados apenas pelos bens da terra, se eu estou amarrado nos bens da terra. Será inútil dizer, santificado seja o vosso nome, que rezamos, se pensa apenas em ser cristão por medo, por superstição, por comodismo ou por tradição. Então, não adianta. Será inútil, santificado seja o vosso nome, se pensa apenas e venha a nós, digamos melhor, será inútil dizer venha a nós o vosso reino, se acho tão sedutora a vida, cheia de supérfluos e de futilidades, olhe somente para as coisas da terra, prazeres. Será inútil dizer, seja feita a vossa vontade, se eu apenas almejo que os meus desejos e minhas vontades devem ser realizadas, e não a vontade de Deus. Há pessoas que Deus dá uma vida maravilhosa, saúde, enfim, dá tudo de bom, mas basta vir uma doença, basta vir um problema, basta vir uma enfermidade, um semelhante. Deus parece que esqueceu da gente. Jó diz muito bem, capítulo 2, versículo 10, o livro de Jó, se nós recebemos sempre a saúde, a vida mais fácil, a alegria, tudo de positivo em nossa vida,
por que não receber, às vezes, a enfermidade, a tristeza, os problemas? Esses são os problemas que nos vão amadurecendo na vida. Vai nos mostrando que nós somos criaturas frágeis, que precisamos sempre do auxílio do alto. E será inútil dizer: o pão nosso de cada dia nos dai hoje, se prefiro acumular riquezas, desprezando meus irmãos, às vezes parentes, que passam por necessidades. Será inútil perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, se não me importo de fazer injustiças, oprimir e magoar os que caminham e vivem, trabalham, estudam, lutam ao meu lado. Será inútil dizer: e não deixeis cair em tentação, se escolho sempre abandono o caminho de Cristo Jesus. Se eu não rezo, por isso Cristo Jesus, sabendo que o demônio vem ao nosso encontro, nos tentando, nos levando sempre pelo caminho inseguro e não pelo caminho da salvação, Cristo Jesus diz: orai sem cessar. Devemos sempre nos colocar na presença de Deus. Será difícil, será inútil dizer: livrai-nos, ó Deus, do mal, se por minha própria vontade procuro os prazeres materiais e sigo tudo aquilo que não é agradável a Deus. Ou seja, devemos saber fugir das ocasiões próximas do pecado. Nós devemos procurar também colaborar com Deus, não nos deixar correr a vida como nós bem pensamos. É muito fácil deixar a canoa sem remar. E o que acontece? A canoa vai descendo o rio. É preciso lutar, se esforçar na vida para nos mantermos em união com Deus e para isso também união com os nossos semelhantes. Também será inútil dizer amém, porque sabemos que sou desse tipo, que sou passivo, que não me esforço e vou continuar assim. Por isso, por mais que a pessoa caia na tentação ou no pecado, mas se ela sempre tem a vontade de se erguer, de se levantar, de se arrepender, de ir encontro a Cristo, vem para receber o perdão dos pecados por meio do ministro sagrado. Cristo Jesus sempre perdoa. Por maior que seja o pecador, se fizer, é o próprio Cristo Jesus que diz isso. Então, irmãs e irmãos, prezados telespectadoras e telespectadores, vamos pedindo as luzes do Divino Espírito Santo, mas antes vamos também aqui falar, ou melhor, nomear os santos que celebramos no dia 9, que não colocamos, não deu tempo. Então, dia 9, São José de Anchieta, Ricardo de Andria, Santa Diana, São Bartim de Ione Abade, Cumiana de Bobbio, Juliano da Síria, Maximiliano de Siracusa. Também, dia 9, foi dia nacional, então, de Anchieta, apóstolo, evangelizador da mensagem de Cristo Jesus. Dia também, dia 9, dia do tenista. Quantas pessoas, a exemplo de Guga,
estão lutando, estão se esforçando, estão tomando projeção, elevando o Brasil e mostrando que o Brasil também é um país maravilhoso, que também se volta para o esporte. Mas não trocar completamente, a não ser, com leves exceções, aqueles que têm verdadeiramente para a vocação para o esporte e que têm as qualidades, os talentos para o esporte, mas que não deixem de lado completamente os estudos. Então, dia do tenista, dia também do porteiro. Quantos milhares de porteiros ali nos prédios, nas residências e no sexo feminino igualmente, quanta delicadeza da parte dos porteiros e delas igualmente. E São Francisco de Assis tem uma frase muito bonita que nos deixa para fazer reflexão. Sirvam e procurem a obediência de bom grado uns aos outros, na caridade do Espírito. Procuremos, então, sempre sermos bons de uns para com os outros. E os santos que celebramos hoje, dia 11, quinta-feira, com alegria, com a graça de Deus, e igualmente nós celebramos São Barnabé, apóstolo de Cristo Jesus, ainda São Parísio, Paula Fracinete, os santos mártires Félix, Fortunato e 2 irmãos que foram mártires, mas não renegaram a sua fé. E também, então, hoje é o dia do educador sanitário. E o padre Frei Anselmo Fracasso nos diz: amar é oferecer uma vida para fazer a felicidade de outra pessoa. A todas e todos, colocamos ainda aqui os telespectadores e telespectadoras, Adalgiso Brasile, Roseli Bernardes, Adriana Martins, Enio Carvalho Araújo, Jorge Silvio Furtado, Álvaro Francisco de Oliveira, e Zilda Isabel Medeiros, Nelci Frederico Prudêncio, Valmir Abreu, Edith Medeiros, Luiz Fernando Carvalho, Maria Gomes Massotti, Carlos Alberto Vieira, Margarida Lourdes da Melo Costa e Rômulo Bittencourt, Reinaldo Silveira e Caterine, Fernando Henrique da Silveira. A todas e todas saúde, acompanhada das mais ricas bênçãos da Trindade Santa e a proteção do alto sobre cada um de nós, que tenhamos uma boa semana ainda, bons dias de estudos, de trabalho, sempre voltados também para aquele que nos criou e nos conserva em nossa vida. Saúde e paz, nossa oração em favor das pessoas enfermas, a bênção da água, a bênção dos doentes, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Voltaremos na próxima terça-feira, como de costume. Tome agora com muita fé esta água e lhe fará um grande bem.